Yair Rodrigues e Jeremy Stephens, que fariam a luta principal do UFC México, acabaram lutando por apenas 16 segundos. E dessa vez não foi porque a luta terminou em 16 segundos, com uma vitória, com um nocaute bonito ou com uma finalização. Não, simplesmente foi um dedo no olho aplicado pelo Yair Rodrigues, que era o lutador da casa, né? O UFC aconteceu no México, e o Jeremy Stephens na hora já fechou os dois olhos ali, realmente teve muita dificuldade para abrir os olhos. Na verdade, ele não conseguiu abrir o olho em momento algum. Eu estava fazendo live aqui, porque a minha live, inclusive, era só para falar da luta principal, né? E infelizmente a live no fim não teve nada, a gente só ficou ali realmente conversando, porque desde o momento que pegou o dedo no olho, eu falei, realmente machucou o Jeremy Stephens, porque ele é um cara que não fica enrolando, né? Não é um cara que faz drama ali, não é um cara que fica simplesmente fazendo aquela, dando aquela ensaboada e não sei o quê. Afinal de contas, a luta nem tinha começado direito, então não dava para falar que era cansaço ou nada do tipo. Então, realmente não era frescura. O Herb Dean ainda, como ele é muito experiente, inclusive, né? Ele deu ali os 5 minutos, que é o que está na regra, para o Jeremy Stephens. Além disso, ele deu ali mais 2 minutos para ver se ele conseguia ali abrir o olho, se acalmar, alguma coisa do tipo, né? O médico entrou ali também para dar uma olhada, tentou abrir o olho do Jeremy Stephens, mas realmente não conseguia. O olho dele realmente estava machucado, e o engraçado era que tinha pego nos dois, aparentemente. Um estava bem pior, mas mesmo o outro olho ele também não conseguia abrir direito. Então, assim, era impossível continuar o combate, né, infelizmente, e aí o Herb Dean teve que encerrar a luta, né? Ele chegou a perguntar pro médico, falou, o tempo acabou, e aí, vai, não vai e tal, não sei o quê, e o médico ficou com aquela cara também, né? Porque ninguém queria encerrar a luta, porque era um lutador da casa, né, um lutador do México, tudo bem que foi ele que aplicou, né, o dedo no olho, mas era um lutador da casa, na luta principal, expectativa muito alta, porque são dois caras que são da trocação, enfim, era uma expectativa de 5 rounds ali de porrada, né? Então era uma luta muito esperada, uma luta muito parelha, e aí o Herb Dean teve que encerrar, não tinha o que fazer. Então foi uma atitude correta, era isso que tinha que fazer, né? O Jeremy Stephens tinha que ter a saúde dele preservada, não tem como lutar ali com os olhos fechados, né? Então foi a atitude correta. E aí, fazendo isso, o que aconteceu? O público em geral ali começou a tacar lixo para dentro do octógono. Pois é, a mesma coisa que aconteceu aqui no UFC São Paulo, que eu inclusive estava lá, só que aqui em São Paulo foi diferente, porque o Colby Covington xingou a galera, provocou, já tinha feito um monte de coisa, e ali mesmo, depois de quando ele venceu, né, tava dando entrevista, ele acabou falando mais um monte de besteira. Então, o público ficou revoltado e tacou coisa. Tá errado do mesmo jeito, não tem que tacar. Mas eu acho que é menos pior do que o do México. Porque no México, o Yair Rodrigues, que era o mexicano, ele que deu a dedada no olho do adversário, o adversário machucou o olho, ficou machucado, não conseguiu lutar e ainda tacaram coisa nele. Então, assim, na transmissão do UFC, né, que é retransmitida aqui no Brasil pelo canal Combate, deu pra ver um copinho ou outro voando ali dentro do octógono e tal, que eu já fiquei revoltado, quem assistiu aqui a live sabe, né? E só que assim, eu falei, bom, tacaram coisa, tá errado, é um absurdo e tal. Falei, mas depois eu vou ver a repercussão na internet, né? E aí quando eu acabei vendo as notícias, eu vi alguns vídeos da galera que estava ali, meio que na arquibancada ali, meio na galera, né, na torcida e tal, e foi muito pior do que apareceu na transmissão do combate. Não foi 2, 3 copos ali que voaram, né? Foi, assim, uma chuva de comida, de bebida, foi copo para todo lado, foi, meu, uma sujeirada, e muitas dessas coisas que foram arremessadas em direção ao Jeremy Stephens. Então, assim, um completo absurdo, é simplesmente ridículo, e é incrível como as pessoas não têm noção, não sabem o que é respeito, não sabem o que é educação. Então, assim, não é só aqui no Brasil que, como eu disse, aconteceu e também tem que ser condenado, apesar do Colby Covington ter falado besteira, não tem que fazer isso, não tem que tacar lixo, tá errado, mas no México foi ainda pior, porque um cara que foi atingido, ele que acabou sofrendo o acidente, não foi nem ele que fez, ele que deu a dedada, né, no olho, e acabou ali ainda sendo prejudicado, tacaram coisa nele. Então, assim, a segurança pelo menos agiu rápido, então todo mundo grudou no Jeremy Stephens, começou a proteger ele e levou ele para fora dali. Então, assim, eu se fosse o Jeremy Stephens, sinceramente, não pisava mais no México para lutar lá. Eu acho que o UFC, inclusive, tinha que tomar alguma providência, né, fazer alguma coisa, ou sei lá, não faz mais. Eu, se fosse o dono dessa bagaça, não fazia mais evento ali nesse estado que seja, né, faria em outro. Ah, deu problema de novo, mesmo estilo, já não faz mais no mesmo país, entendeu? Deu 2 ou 3 vezes problema, não faz mais nesse país, faz em outro. Quem perde isso com isso, né, é o povo que mora ali, né? Quem passa vergonha para o mundo inteiro, o UFC passa em mais de 150 países, nesse caso aí foi o México, né? A população mexicana, e não só os mexicanos, claro, porque tinha muita gente de outros países ali também, mas a gente há de convir que a maioria ali, claro, era de conterrâneo, era de gente que morava ali, é de mexicano, né? Assim como aqui no Brasil também, a maioria
maioria que tacou as coisas ali, não dá para falar totalidade, porque não tem bola de cristal, mas a maioria era brasileira, né? E aí, para completar, né, o monte de porcaria, né, de que aconteceu, que foi o acidente é um acidente, né? O resultado da luta é o de menos. Então, aliás, esse vídeo aqui, que seria para falar mais do resultado da luta, como não teve luta, eu tô falando dessa situação toda que acabou acontecendo, né? E o pior de tudo foi o Yair Rodrigues, que ele quis subir na grade, né, meio que pra, não sei se era pra comemorar, não sei o que passou na cabeça dele, e aí não quiseram deixar ele subir, aí ele deu piti, né, que foi pior ainda. Aí na hora de dar a entrevista, o Michael Bisping foi falar com ele começou a gritar e meio que xingou o Michael Bisping, tipo assim, sem sentido nenhum, o moleque completamente descontrolado. Depois ele deu a entrevista e depois acabou pedindo desculpa. Aí uma hora ele tava bravo, uma hora ele tava feliz, uma hora não entendi, sinceramente não entendi o que passa na cabeça do Yair Rodrigues. Parece que ele é meio bipolar, né? Uma hora ele tá comemorando, uma hora ele tá triste, uma hora ele ficou puto, uma hora não sei o quê. Sei lá, não sei o que passou na cabeça dele. Eu acho que ele deveria ter sido um pouco mais responsável, né? Na hora que a galera começou a atacar coisa, ele não devia ter dado o chilique que ele deu ali, porque às vezes aquilo ali pode só piorar a situação, né? Mas enfim, foi mais um evento onde eu achei que ia ter um entretenimento legal, né? Ia, enfim, curtir assistindo com vocês na live, e no fim, ao invés de ter um entretenimento bacana, acabei mais passando raiva vendo esse tipo de atitude do que achando legal, porque eu, pelo menos, não fico indiferente quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu vejo esse tipo de vandalismo, essa falta de respeito, falta de educação, além de ficar, entre aspas, bravo com a situação, puto com a situação, porque eu, pelo menos, me sinto assim, quando vejo esse tipo de coisa, você fica meio desestimulado, parece, sabe? Quando tiver mais um UFC no México, você fica assim, tipo, porra, vou assistir porque eu tenho que assistir, porque eu gosto dos lutadores e tal, mas você fica nessa, né? Você fica meio que sem vontade. Por exemplo, quando aconteceu aqui no Brasil, eu nunca mais fui num evento aqui no Brasil presencial. Eu tenho vontade de ir, mas quando você lembra que tem não só esse problema de às vezes tacarem coisas, mas você lembra que a comida é cara, que a bebida é cara, que na hora de você sair do evento é um transtorno, porque você não consegue sair. Então, assim, é um monte de coisa que dá preguiça de você sair. Então, esse tipo de situação provavelmente vai fazer com que, caso tenha um outro evento no México, as pessoas pensem, não vou, ou sei lá, vou, mas não levo meu filho, ou não levo minha esposa, ou não levo meus pais, ou não levo, sei lá, meu avô, porque se eu levar, eles podem tomar uma garrafada na cabeça, sei lá, um pedaço de pizza, porque o povo sai tacando coisas se acontece alguma coisa que eles não concordam, enfim, né, é simplesmente lamentável. Então, é mais um vídeo onde era para eu falar do resultado da luta, falar de uma coisa positiva, uma coisa bacana, e que infelizmente eu tenho que focar no lado ruim, assim como foi a luta do Conor com o Khabib. Ao invés de eu focar na luta, eu tive que falar da confusão, tive que falar do lado ruim, porque é o que acabou chamando a atenção do público em geral, então a gente tem que acabar falando para ver se pelo menos muda um pouco, né? Mas enfim, isso foi tudo que aconteceu lá. Se você um dia for em um evento presencial do UFC, aqui no Brasil, no México, no Japão, na Iugoslávia, no Polo Sul, no Polo Norte, independente do que acontecer em qualquer luta, protesta fazendo, sei lá, isso que eu tô fazendo. Liga a câmera, grava, fala o que você acha, dá sua opinião, vai no Twitter, xinga muito no Twitter, fala no Instagram, faz o que você quiser, mas não taca a coisa, não age como um animal, não age como um ser selvagem. Isso aí não é uma coisa... O que a pessoa ganha tacando lixo ali nas outras pessoas? Tem um monte de gente ali que não tem nada a ver com a situação, que acaba simplesmente se sujando inteira ou às vezes se machucando. E as pessoas na hora de ir embora pode pisar, pode escorregar, alguém pode se machucar. Então assim, é simplesmente lamentável, né? Eu simplesmente perco mais um pouco de fé na humanidade vendo uma situação dessas, mas eu tenho consciência que a população em geral, não só daquela cidade específica ou daquele país, etc., eu tenho fé que a maioria das pessoas tem bom senso, né? Mas enfim, essa é toda a minha opinião, como estou dizendo agora, porque eu não disse isso ainda, né? É um vídeo aqui meio que sem roteiro, então a minha sensação, o evento acabou agora, né? Eu vi algumas imagens só, algumas notícias para ver exatamente o nível da coisa, foi aí que eu realmente me decepcionei. Mas enfim, essa é a minha opinião aqui, sem roteiro e logo após o evento. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo, é muito importante. Eu gravo os vídeos aqui logo depois do evento, edito e já posto na madrugada. Então deixa o like aí para mostrar sua força. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você já for inscrito também, manda esse vídeo para algum amigo seu aí, recomenda o canal para a gente continuar o nosso crescimento aqui, que graças a vocês está muito, muito bom, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!